paz do Senhor, meus irmãos. Acabamos de ter mais um culto abençoado aqui na Desafio em Cristo, culto ministrado pelo nosso pastor Marcelo, foi uma bênção. Essa noite eu estou aqui com o irmão Daniel, queria bater um papo com ele, saber um pouquinho de algumas coisas aí que tem acontecido na vida dele, para que ele possa passar essa mensagem para a gente. Boa noite, Daniel. A gente trabalha na mesma empresa, né? Tivemos o privilégio de Deus abrir as portas para a gente lá nesse lugar. Eu queria saber de você, a gente chega lá bem cedo, né, às 5 horas da manhã, e tem mais de 100 colaboradores lá essa hora de manhã, e a gente vê alguns falando palavrões, conversas que não levam a nada. Como é que fica o seu coração em saber que tem pessoas tão próximas ali e também ao mesmo tempo tão distantes de Deus? Boa noite, Renato. A gente se alegra por saber do Deus que a gente serve, né? Mas se entristece também por saber que muitas daquelas pessoas que estão ali, você busca falar de Deus muitas vezes, direcionado com sabedoria, né? Não, né, de qualquer forma, falar de qualquer forma, mas falar do amor de Cristo, né? E o que a gente nota é que muitos deles nos respeitam, né? Muitos deles, assim, por saberem que nós somos evangélicos, eles nos respeitam, né? Eles têm, assim, aquela forma deles agirem quando estão só eles, mas quando eles vêm, assim, quanto eu, quanto o Douglas, eles procuram maneirar um pouquinho, né? Dentro dessa forma de falar palavrão, de a cada um com o seu vício, que lá sabemos que existe também, né? Mas eles nos respeitam muito. E eles ouvem quando nós falamos. Isso é uma coisa que me deixa muito grato e demonstra a responsabilidade que a gente tem por essas vidas, né? Por a gente ser conhecedor da palavra do Senhor, né? Por vivermos aqui na Desafio uma palavra que é verdadeira, né? E absorvemos essa palavra para a nossa vida. Tudo aquilo que a gente leva daqui para fora, nós temos muitas responsabilidades diante daquilo que falamos. Eu trabalho, mesmo o meu ajudante, ele é uma pessoa assim que ele é uma bênção de Deus, assim, né? Ele é muito, como que eu posso se dizer assim, ele gosta das coisas muito de uma forma imediata, né? E eu procuro passar para ele um pouco dessa tranquilidade, um pouco dessa serenidade, porque a gente trabalha com pessoas e não adianta a gente querer ser brabo, querer ser tudo no nosso tempo, né? É algo que a gente aprende aqui e leva para o nosso dia a dia, o se moldar de Deus e demonstrar a Deus diante das nossas adversidades diárias, né? A gente não adianta querer falar de Deus com uma Bíblia debaixo do braço. A gente tem que falar de Deus diante daquilo que a gente vive, diante daquilo que a gente conhece dele, né? E a gente vê como essas pessoas nos observam, né? Eu aprendi muito nesse tempo que a gente começou a trabalhar junto, né? Lá naquele local, que as pessoas observam muito a gente, né? Diante daquilo que aconteceu recentemente lá, daquele incidente que teve lá, muitas pessoas falando, né, numa reunião lá, muitas pessoas falando, outras pessoas com alguns atos de vandalismos. Eu lembro que estava eu, o Douglas e o José também conversando, nós três meio que deslocados daquela multidão assim. E tem uma pessoa também que é evangélica, não da igreja, mas também, e quando ela levantou a mão para falar, todos apontaram e falaram: nossa, ele não é um crente? Né? E todo mundo se atentou para ver o que ele ia falar. Então a gente se atentou àquilo porque, assim, a todo momento as pessoas nos observam, algumas para nos acusar, né, por qualquer falha que venhamos a ter, mas outras simplesmente para olhar aquilo que vamos falar. Isso nos traz muita responsabilidade, isso nos atenta a caminharmos cada vez mais na presença de Deus, cada vez mais fiel na palavra de Deus, naquilo que Ele nos ensina, né? Porque nós temos responsabilidades daquilo que falamos, daquilo que demonstramos. Não adianta a gente querer falar de Deus sem viver na presença de Deus, né? Eu não posso falar de Deus apenas com palavras, eu tenho que demonstrar esse Deus que eu vivo para que aquelas pessoas venham também a conhecer, né? Pois foi isso que um dia me aproximou desse Deus, foi isso que demonstrou a grandeza do amor que esse Deus tem pela minha vida, que teve pela sua vida, que tem pela vida de cada um dos meus irmãos. É isso que a gente aprende aqui na Desafio, né, cara? Na Desafio é uma casa que agrega muito para nossas vidas, nos ensina muito a caminharmos verdadeiramente com Deus, né? Ela nos ensina a não viermos aqui a saquear o reino de Deus, alcançarmos somente bênçãos de Deus. A bênção de Deus é algo que vai vir nas nossas vidas numa forma assim automática, a partir do momento que buscamos a Deus primeiro, né? Deus, ele é abençoador daqueles que o buscam.
né? E como a pastora sempre fala, busca Deus em primeiro lugar, o reino de Deus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas, né? E é isso que a gente vive aqui a cada dia. A gente vai buscando o Senhor e Ele vem trazendo a cada dia um refrigério para as nossas vidas. O nosso dia é muito atribulado e você sabe disso, diante do nosso trabalho, que é um trabalho estressante, é um trabalho que requer muito da nossa mentalidade, vamos falar assim, né? Mas graças a Deus, pela misericórdia dele, a cada dia ele demonstra para nós como trabalharmos com alegria. A gente consegue ver diante de todas as diversidades que tem, quando a gente chega lá, os que estão menos estressados, estão menos assim, né, aflitos com o dia a dia, são os evangélicos. E eu glorifico a Deus por cada dia, por isso é o refrigério de Deus, né? O refrigério de Deus é algo que quem está no mundo não consegue compreender, só quem está diante da presença dele. E eu gostaria muito que cada uma das pessoas que estivessem lá tivessem essa paz que a gente tem, porque é uma paz que não vem da gente, é uma paz que vem do coração de Deus para as nossas vidas, né, cara? Diante das dificuldades que nós temos lá, nós conseguimos glorificar a Deus a cada manhã, a cada dia, a cada dificuldade. E é isso que a gente aprende aqui, cara. Eu sou muito grato a Deus por ter me alcançado, por ter me trazido a uma casa onde eu aprendi realmente a caminhar com Ele. A gente vê muitas pessoas que se dizem cristãs, né, mas as suas atitudes não condizem com isso. Isso me entristece muito. E aqui eu aprendi assim, que antes de eu falar, eu tenho que viver, né? E é isso que eu procuro a cada dia, viver esse Deus que a gente conhece, que a gente aprende, para depois falar dele, para depois demonstrar dele. E é isso que a gente vê aqui no Desafio, sobre a vida de cada uma das pessoas que frequentam aqui, cara. Isso é gratificante para a gente saber que a gente está num lugar que prega a verdade de Deus, a verdade do Evangelho, né? Isso é muito bom. Amém, Daniel. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pelo seu e pelo meu trabalho. É uma bênção ter você aqui na igreja como irmão e é uma bênção ter você como colega de trabalho também. Deus abençoe a sua vida. Esse foi mais um papo aqui na Desafio em Cristo. Queria te convidar a fazer parte também do nosso ministério, a nos fazer uma visita. Nós temos cultos aqui às terças e quinta-feira, às 20 horas com a nossa pastora Vânia, às sextas, às 20 horas também com o nosso pastor Marcelo. Aos sábados, às 16 horas, temos o culto dos jovens com o diácono Lucas. E às 19 horas no domingo, o grande culto da família com a nossa pastora Vânia. Venha nos fazer uma visita, tenho certeza que você vai ser muito bem recebido e você vai ser muito abençoado aqui nesse lugar. Fiquem com Deus e tenham todos uma boa noite.